Olá, eu sou Murilo Trindade e hoje vou apresentar um episódio especial do WM Podcast, um espaço dedicado para abordar temas não só como a saúde, mas também que sejam relevantes para a população. Entre eles, a comunicação pública, que é o nosso assunto de hoje. E para falar sobre isso, Matheus Boa Sorte, que é um especialista em comunicação não só e referência não só na Bahia, mas em todo o Brasil. Ele que é especialista em storytelling, jornalista, publicitário, palestrante, músico também, e impacta diariamente milhares de pessoas com sua comunicação autêntica e inspiradora. A gente vai conversar sobre a trajetória e como ele aplica essas técnicas de storytelling na sua comunicação. Seja bem-vindo, Matheus, a esse episódio, e é um prazer te ter aqui para contar tantas outras histórias para a gente. Oi, Murilo, a satisfação é toda minha, muito feliz em estar aqui hoje no WM Podcast, conversando um pouquinho, falando sobre comunicação. Tenho certeza que vai ser um bate-papo inspirador, onde a gente vai falar tanto dessa arte que eu costumo dizer e que é um assunto que eu adoro conversar, um assunto que eu adoro estudar, pesquisar e vivenciar no dia a dia. E assim, pelo que eu estudei, você começou sua trajetória no rádio, lá em Guanambi, na Bahia, aqui pertinho. E como foi esse início? Como foi esse seu começo de trajetória? Olha, eu passei por 3 emissoras de rádio na minha cidade natal, Guanambi. A Rádio Libertador FM, que foi a primeira delas, quando eu tinha apenas 11 anos de idade. E eu participava aos sábados de um programa chamado Gol de Placa. E era um programa que falava de esporte. E eu era um comentarista mirim nesse programa aos 11 anos. De lá, eu nunca mais parei de fazer comunicação. Eu estou com 32 anos, mas são 21 anos fazendo isso, né? 13 de televisão, mais 8 anos aí no rádio. Então, dos 11 aos 19, a minha vida foi fazer rádio e comunicar com as pessoas. Passei rapidamente pela Transamérica em Vitória da Conquista, passei pela 106 FM em Guanambi, 96 FM em Guanambi, e sempre conversando com as pessoas e usando da comunicação para verbalizar essas mensagens. O rádio foi uma grande história, o rádio é viciante, o rádio ensina muito, e foi ali que eu comecei a ter o meu primeiro impacto, a ter a minha primeira interlocução com as pessoas, através disso que eu faço até hoje, que é o ato de comunicar. Então, depois de passar desde cedo pelo rádio, já influenciando pessoas, comovendo pessoas com sua voz, você foi para a TV Aratu. Durante esses anos da TV Aratu, como é que foi esse processo para aprimorar a sua comunicação? Olha, a TV Aratu é uma casa que eu guardo uma gratidão, que eu digo sempre aos donos, aos diretores, aos amigos que lá deixei, que eu vou precisar de mais de uma vida para poder pagar todo o apoio, todo o estímulo, tudo que eles fizeram por mim. Então, se hoje eu sou alguma coisa na comunicação, eu devo muito àquela casa, que me ensinou muito do que sei, que me abriu portas. E na TV Aratu eu realizei o sonho que foi de viajar pela Bahia e posteriormente pelo Brasil e pelo mundo, contando a história da nossa gente. De que maneira isso transformou minha maneira de comunicar? Eu digo sempre que um dos principais pontos da comunicação efetiva é a adaptabilidade. Você pode falar a mesma coisa para públicos diferentes. E na TV aberta você fala de Dona Maria, com 85 anos, que mora num determinado bairro, ao Pedro, de 18, que mora em uma outra cidade, que tem uma outra realidade. Você comunica com muitos. Então você tem que ter uma comunicação muito plural. Só que você comunica alguma história para algum público. Eu sempre me coloquei numa figura de eu não sou protagonista do meu trabalho. Eu sou um interlocutor entre uma história que protagoniza e um público que protagoniza ao me assistir. E eu sempre tentei entender como é que eu poderia me adaptar para contar as mais diversas histórias de uma forma que os mais diversos públicos pudessem entender. Então, a televisão, os anos de TV Aratu, me ensinou muito esse processo de adaptabilidade, de falar de muitas formas para muita gente, mas sempre com o foco em protagonizar as pessoas. Então, e quando você viaja e que você conversa com uma gente sempre muito diversa, você aprende demais. Porque cada um tem sua história, cada um tem seu jeito de ver a vida. Todas as minhas entrevistas eu pergunto para o entrevistado o que é felicidade para ele. E eu não digo felicidade, pois na felicidade mora a fé. E nessas 10 letras cabem significados dos mais diversos que você puder imaginar.
Então, ouvindo essas pessoas, por exemplo, nesse exemplo, com os diversos pontos de interpretação, você não tem noção quanto isso me fez amadurecer como ser humano, quanto isso me fez ver a vida de uma forma diferente, de uma forma mais bonita, de uma forma interessante. Então, a TV Aratu foi uma casa que muito me orgulha de estar no meu currículo, e por lá a gente impactou a vida de muita gente. E nesse processo de você contar suas histórias, a gente vê principalmente a sua sensibilidade, a sua humildade. Você acha que falta mais isso no mercado da comunicação hoje em dia? Olha, eu acho que cada um, dentro do jornalismo, cada um carrega consigo seu estilo. Quem sou eu para dizer que o estilo de A ou de B é bom ou é ruim? Quem tem que dizer isso é o público. Tem gente que gosta do jeito que Matheus faz. Tem gente que não gosta do jeito que Matheus faz. O que me leva a, por exemplo, perceba que eu viajo, por exemplo, amanhã eu estou indo para o Acre gravar uma reportagem. Vou lá para Assis Brasil. Vou pegar um voo, vão ser 15 horas de viagem, desço em Rio Branco, pego um carro, ando mais 6 horas de carro, vou chegar em Assis Brasil. Chegando em Assis Brasil, hipoteticamente, Dona Maria vai me receber na casa dela para fazer um almoço para mim, para eu poder gravar e contar a história de vida dela. Perceba que coisa incrível. Dona Maria está abrindo a porta da casa dela, do lar dela, para que eu lá dentro entre. Ela está gastando o tempo dela comigo. Ela está indo para a beira da cozinha fazer Olha a honra que eu estou tendo. O mínimo que eu posso ter é humildade. O mínimo. Porque o que essa mulher está fazendo é grandioso. Às vezes as pessoas não enxergam a grandiosidade disso que estão fazendo. Eu acho uma coisa mágica. Acho fantástico. Então, como eu já saio de casa sabendo que o protagonismo não é meu, é dela, além de ter que dar a ela o protagonismo, eu ofereço a ela a gratidão pelo que ela está fazendo por mim. E todo mês eu entro na casa para gravar de 50 pessoas diferentes. E todas essas pessoas me recebem muito bem. E a todas essas pessoas compartilham a vida comigo. Compartilham aquilo, né? Suas histórias. Todo mundo tem uma história para contar e muitas vezes só querem ser ouvidos. E essas pessoas estão lá abrindo o coração, falando da vida para mim. Então, assim, cada um tem seu jeito de comunicar. Tem gente que na comunicação faz coisas que eu não consigo fazer, que eu admiro. Talvez o meu jeito de contar a história, algumas pessoas, talvez... Porque, assim, eu tenho que lembrar que eu vim do sertão da Bahia, de um lugar que você também veio do sertão, onde chove muito pouco. A chuva, a ausência da chuva nos faz ser muito solidários, porque a gente tem que ter desde muito cedo o hábito da partilha, porque se você tem a escassez de recurso, é na partilha que você consegue fazer com que aquela comunidade ali prospere, vá em frente e tal. Então, as minhas raízes me inspiram muito também a saber entrar e sair da casa das pessoas, a saber entrar e sair das cidades que visito e a sempre ter um olhar positivo. Eu sou o jornalista das boas notícias. Às vezes eu vou para algum lugar, mas você falou das coisas boas e não falou das ruins. Eu falei, porque o meu programa não é para falar da coisa ruim. Meu programa é para mostrar que, apesar dos pesares, nesse país que a gente vive, existem muito mais coisas positivas do que negativas. E o maior patrimônio do Brasil é sua gente. E são essas pessoas que semanalmente abrem suas casas para me receber. E eu tenho uma responsabilidade imensa de levar essas mensagens, essas histórias para todo o nosso país e para o mundo também. Que bom, né? Que a gente... eu fico muito encantado vendo essas histórias que você conta. E depois que você saiu da TV Aratu, veio o Boa Sorte Viajante, que hoje é um canal no YouTube que já ultrapassa 680 mil inscritos. Conta pra gente como nasceu esse projeto e os desafios que você enfrentou para tornar o Boa Sorte Viajante o que é hoje. Olha, o Boa Sorte Viajante é a materialização de um sonho. A gente teve a pandemia e a pandemia mudou muito o mundo naquele momento. Foi quando eu saio de fazer o Dendeira Mochila, que eu fazia na TV, fazer o SBT Notícias para todo o Brasil e passo a ir para o jornal do meio-dia, né? Então, durante a pandemia, eu fiquei apresentando um telejornal junto com outros colegas, onde eu entrava no ar 15 para as 11 da manhã, ficava ao vivo até 3h15, 3h30 da tarde. E eu percebi que, talvez, vou escolher muito bem a palavra que vou usar, mas talvez a minha vocação ou a minha missão de vida como jornalista não era aquela. Admiro muito quem faz, mas eu não nasci para fazer aquilo. Eu nasci para ir na casa de Dona Maria. E toda a minha trajetória de quando eu comecei no rádio,
Toda a minha trajetória de quando eu comecei na televisão é porque eu queria mostrar para o mundo que, por exemplo, o meu sertão era mais do que um lugar seco que chovia pouco e a televisão geralmente só ia lá para mostrar alguma coisa ruim. Um assalto a banco, seca, um problema, uma morte, pananã. E eu me perguntava, quem vai contar a história de Dona Ana que trança balaio, de seu Chico que faz farinha, de seu Pedro que faz cachaça? Quem vai contar a história dessas pessoas? Então foi isso que me moveu. Quando veio a pandemia, e eu vi que naturalmente, que eu comecei a fazer o jornal e começou a agradar as pessoas. E quando eu vi que começou a agradar, eu falei, eu tenho um problema. Eu fiquei durante 5 anos construindo, 7 anos, 8 anos, construindo uma audiência, me vendo como um tipo de pessoa. E talvez durante a pandemia, onde as pessoas estavam mais em casa, estavam mais assistindo a televisão, muito rapidamente essas pessoas modulariam a visão delas para comigo. E foi aí que eu tomei a difícil decisão de deixar uma emissora, que como eu já disse no começo, sou grato demais por tudo que fez por mim, e adentrar no mundo digital, no mundo da internet, onde eu não tinha experiência de como é que se fazia. Mas eu tinha dedicação, tinha a vontade e tinha a certeza de que eu precisava seguir fazendo aquilo que eu faço até hoje. Foi quando eu fui para o YouTube, comecei do zero. No dia 25, fiquei 6 meses gravando entre junho de 2020 e dezembro de 2020, ainda na pandemia. Janeiro de 21 a gente lançou o programa. 4 anos depois, 4 anos e poucos meses depois, a gente atinge média de 4 milhões de brasileiros no YouTube. Somos hoje, em número de inscritos, eu acho que a gente é o 12º maior do país. Em número de audiência, de visualizações, por exemplo, eu fechei o mês de fevereiro em 4º lugar entre os mais assistidos do nicho de viagens, né? E sempre estamos ali entre os 10, entre os 12 e tal. Então, essa responsabilidade tem sido aumentada e hoje eu consigo impactar um número de pessoas que talvez no meu melhor momento de SBT eu não conseguia, né? E essas pessoas hoje me assistem de onde estão, no horário que acham que deve assistir, e o público cresce mês a mês. Então, não foi fácil começar, mas hoje, 4 anos depois, eu acho que eu tomei a decisão certa. E se você me perguntar o que eu desejo fazer daqui os meus próximos 10 anos, é fazer exatamente a mesma coisa que eu faço hoje, só que impactando mais pessoas. É sempre crescendo, né? Quando você saiu da TV para ir para o YouTube, deve te chamar de louco. Muito. E o que você diria para essas pessoas que duvidaram hoje? Eu sou muito fã de Ariano Suassuna, né? E ele fala que ele admira muito os doidos. Porque ele acha os doidos de uma genialidade, de uma criatividade formidável. E ele fala assim, ele tem um texto dele onde ele fala sobre a criatividade por trás da loucura. Quando eu larguei a faculdade de Direito para poder ir para a televisão, por exemplo, na época como estagiário não remunerado, minha família falou que eu era maluco. Minha mãe falou, meu pai, meus tios e tal. Só que deu certo. Quando eu fui sair da televisão, pai, minha mãe novamente, mas meu filho, você tá tão bem, tá não sei o que e tal, e não sei o que. Eu sempre fui muito empreendedor, sempre fui muito corajoso, nunca tive medo de tomar risco e fui. O máximo que poderia acontecer era dar errado. Se desse errado, todo o sacrifício que eu fiz, e por exemplo, começar um produto como esse requer finança, né? Dinheiro. Tudo que eu fiz dentro até aqui. Até aqui eu posso ir porque eu me preparei para isso. Daqui para cá, eu já não posso mais. Então eu tinha que dar certo, e eu sempre boto entre aspas, porque dar certo é de uma relatividade absurda. Tem gente que tem números 5 vezes maior do que o meu, acha que não deu certo. Tem gente que tem número 10 vezes menor do que eu, acha que deu certo. Então assim, eu acho que eu dei certo desde o dia que eu comecei, que eu tive a coragem de fazer a primeira vez, né? Então por isso que eu digo da relatividade do dar certo. Mas se desse errado, com muita humildade eu daria alguns passos para trás e iria me recolocar no mercado, iria fazer o que eu fazia, se não na TV, no rádio, se não no rádio, numa assessoria, se não numa assessoria, num site. Eu iria atrás do trabalho e iria fazer. Felizmente deu certo, à base de muita dedicação, de muito empenho, de uma equipe muito capaz e de um público que desde sempre abraçou a minha forma de contar as histórias. Muito bem. E a técnica que você usou no seu trabalho durante todos esses anos foi o storytelling. E aplica isso nos seus conteúdos diários, como também em palestras e treinamentos. Como é ensinar essa habilidade para os outros? Como que você transmite isso de uma maneira clara? Como professor,
eu dou muitos treinamentos, muitos workshops, muitas palestras e falo sobre esse meu jeito de comunicar. E eu gosto sempre de usar se você for fazer a tradução direta do storytelling, seria a arte de contar histórias, mais ou menos isso. O que eu faço assim, quando me perguntam, Matheus, o que é o storytelling? E eu digo, storytelling é quando minha avó, no domingo, meio-dia, na casa dela, na rua Olavo Bilac, 33, reunia alguns dos seus netos ao redor do fogão e, enquanto fritava um bife com óleo de piqui, falava sobre as coisas que ela viveu na infância e na juventude. Isso é storytelling para mim. Então, assim, a ciência, a literatura dá milhões de definições e tal. O homem conta história desde o tempo que a comunicação verbal não era estabelecida e que pintava as pinturas rupestres que a gente vê aí com 10, com 15 mil anos, que ainda seguem presentes em muitos lugares do Brasil e do mundo. Aquilo era o ato de contar, de eternizar uma história, uma vivência. Então, assim, às vezes as pessoas, meu Deus, como é que eu conto uma boa história? Se você tirar a burocracia e lembrar das histórias que sua avó lhe contava e que lhe seduziam, eu lhe afirmo que você vai ser um bom contador de histórias. E o que eu faço? O que eu faço é ter a curiosidade, porque perceba que, como eu digo, que eu não sou o protagonista. Minha avó era. E o que eu fazia naquele momento? Eu já era um jornalista, porque eu perguntava para minha avó. Eu imergia na história e perguntava. Então, eu ia me retroalimentando e descobrindo coisas incríveis. Então, eu digo que o bom contador de histórias é, antes de tudo, um curioso. E se ele entender que a história que marca é a história mais simples, é a história que ele gostava de ouvir do avô, do pai, do tio, do não sei o quê, ele vai ser um grande contador de histórias. E é essa desburocratização que eu tento fazer com todos os meus alunos e que muitos deles têm obtido sucesso. E é o que eu faço na televisão, é o que eu faço nas consultorias que eu dou, né? A gente conversava hoje mais cedo, eu tive na universidade, que você está lá no dia a dia, fazendo uma conversa sobre isso. E eu sempre simplifico muito o ato e as pessoas, mas você simplifica muito? Eu simplifico porque é simples. E às vezes uma pessoa com um artigo acadêmico esvazia a sala, né? Eu melhorei muito como contador de histórias quando eu fui desburocratizando o processo. Porque quando a gente entra, principalmente nós do jornalismo, com o rebuscar da teoria, daquela coisa e tal, às vezes a gente quer dificultar uma coisa que é simples. E gente se conecta com gente, e a gente se conecta com gente de verdade. Então a história tem que ser verdadeira, autêntica, leve. Por que quando eu sento com Dona Maria, que você falou da questão da simplicidade? É a curiosidade. É saber que ela é a protagonista e que eu preciso extrair uma boa história. É isso. E hoje em dia um dos desafios do mercado comunicacional é prender a atenção do público. E você faz isso muito bem. Como você consegue hoje em dia deixar uma pessoa assistindo 30 minutos de um vídeo seu sem querer se distanciar logo do que ela está vendo? Primeira coisa é o seguinte, quem me assiste? Com quem eu estou conversando? Tá? Eu tenho dados e os dados me dizem que a maioria do meu público tem entre 40 e 75 anos. Tá? Matheus, tem gente de 25 que lhe assiste? Tem. Tem gente de 20? Tem. Tem gente de 28? Tem. Mas o grosso da audiência tem entre 40 e 75. Tá? Essas pessoas estão onde? Essas pessoas buscam o quê? Dos vídeos que eu faço, quais dão mais certo, quais dão menos certo. Então eu vou tendo esses feedbacks. Então cada vez mais eu vou. O dia que eu fui até, por exemplo, a universidade, que era meu público, não era o cara de 40 a 75. Era jovem. A mensagem, o miolo da mensagem é o mesmo. Só que eu adapto a mensagem ao público. Por quê? Se eu estou falando com um determinado público, eu preciso gerar interesse nele, eu tenho que conversar com ele. E para conversar com ele e ele me dá a valorização, a atenção, eu tenho que falar o que ele quer ouvir. Às vezes eu vou falar uma coisa que ele nem sabia que ele queria ouvir. Mas o perfil de comportamento humano é muito parecido. E por ser muito parecido, eu vou encontrar o mecanismo de tentar ali falar uma mensagem que converse com esse público. Porque eu coloco sempre na minha cabeça, eu não vou agradar todo mundo. Se eu vou para uma palestra e tem 100 pessoas, e eu vejo que tem 20 que não estão conectados comigo, mas tem 80 que estão, e eu já usei de artimanha para tentar dos 20 trazer para 15 e não conseguir, paciência, e eu vou falar com os 80 que querem me ouvir.
Porque nós temos a questão de nós estamos falando com 100. 99 se conectaram conosco e um não conectou. A gente passa a olhar para aquele lá. Aquele não é seu público-alvo. Aquele cara não está num bom dia, não gostou de você, não gostou da mensagem que você fala. Então, assim, eu tenho um público e converso com esse público. Às vezes a gente transborda, às vezes a gente não agrada, mas eu acho que o grande segredo de você fazer com que as pessoas prestem atenção em você é entender que a mensagem é maior do que quem fala. E que o que é a mensagem? É a história. E se a história for boa, ela conecta. E ela conecta com quem está ali para ali ver. É um pouco disso. Então, Matheus, está muito legal esse bate-papo com você, essas dicas preciosas que você está dando aqui para a gente. Só que agora eu peço licença para dar um recadinho para quem está assistindo a gente. Para se inscrever em nosso canal aqui do YouTube, seguir a WM nas redes sociais e lembrar que você também pode ouvir o WM Podcast no Spotify para continuar acompanhando os principais assuntos sobre gestão pública, saúde e tecnologia. Agora a gente entra no assunto principal da nossa discussão de hoje, que é a comunicação na gestão pública. A nossa audiência é composta principalmente de prefeitos, gestores públicos e profissionais da saúde, que precisam melhorar a comunicação no dia a dia. Comunicação a gente sabe que é fundamental, hoje é um dos principais assuntos em debate. Todo mundo quer se comunicar bem, principalmente nas redes sociais. E na sua visão, quais técnicas que esses profissionais podem usar no dia a dia para melhorar essa comunicação? Eu digo que, quando me perguntam, Matheus, como é que eu posso me comunicar bem? Eu volto e falo aquela mesma analogia do negócio da avó da gente. O que também acontece às vezes na gestão pública é que por conta de um cargo de chefia, de um cargo gerencial, de um cargo importante, de toda a formalidade envolvida nesse sentido, as pessoas às vezes elas burocratizam o processo. Dentro do ato de comunicação pública existe uma questão legal que é você dar publicidade aos atos que acontecem para a população, ponto 1. Então a gente já sabe disso. Então o que a gente tem que fazer com essa comunicação? Ser claro com as pessoas. Comunicar as pessoas das soluções, mas também comunicar as pessoas dos problemas. Preparar a sociedade para as coisas boas, mas também preparar para as coisas ruins. Entender que, por melhor que você seja, você não vai agradar todo mundo, mas que uma comunicação clara agrada mais pessoas. Para quem você está conversando? Qual é o perfil dessas pessoas? Qual é a dor em comum que essas pessoas têm? Então, eu acho que na gestão pública hoje, a comunicação está muito ligada com clareza da mensagem e posicionamento perante as pessoas. E eu acho que o grande líder o grande gestor público é aquele que entende essa responsabilidade e entende que a comunicação é algo para se fazer nos dois momentos. E não somente no momento geralmente se usa a comunicação no momento de bonança para falar daquilo que é positivo. E quando você tem que falar alguma coisa negativa, você usa uma nota oficial, como se a nota lhe protegesse de alguma coisa. Só que quando você vai comemorar algo grande, você não usa a nota oficial. Aí você usa da sua oratória, da sua comunicação para dar a boa notícia. Então, eu acho que um dos desafios é saber que, por exemplo, saber se posicionar da maneira correta em momentos de crise melhoram muito a maneira com que essa crise é resolvida e reduz muito os danos que qualquer tipo de crise possa causar na comunidade, na área que aquele gestor está envolvido no dia a dia. Essas crises estão dentro dos erros que os gestores cometem, né? Eles estão sujeitos a enfrentar isso. Quais as principais equívocos que você acha que esses gestores estão produzindo na hora de se comunicar? Eu vou citar um que eu acho que tem sido um dos principais, que é o seguinte. Antigamente, você era prefeito de uma cidade de 10 mil habitantes. Você conversava no rádio, você conversava na reunião, você ia no comício, você conversava com aquelas 10 mil pessoas. Hoje você é prefeito de uma cidade de 10 mil pessoas, só que a internet, ela não tem fronteira. Uma mensagem mal colocada numa rede social, mesmo que fosse para falar só com aqueles 10, pode ser interpretado por 200 milhões de pessoas. E aí, meu amigo, prepara os peitos, que aí vai vir de lá para cá tudo quanto é coisa que você puder imaginar. E existem temas sensíveis, por exemplo, animais, violência contra a mulher, questões de igualdade
social, de igualdade de gênero, de igualdade de credo. Então, é tanta coisa hoje, onde a gente tem que entender que como a nossa mensagem extrapola essa fronteira do eleitorado, a gente tem que lembrar que nós temos que ter um cuidado, uma cautela e uma reflexão a abordar temas sensíveis, porque às vezes uma opinião nossa pode machucar alguém. Então hoje eu diria para o gestor que se antes havia uma preocupação de como a mensagem seria interpretada para aquelas 10 mil pessoas, no exemplo que eu tenho usado, hoje eu diria que essa preocupação tem que transbordar isso e pensar nas bolhas, nos nichos que aquela mensagem impacta. Se eu estou falando, por exemplo, sobre animais, eu vou falar com os 10 mil pessoas da minha cidade, mas quantas e quantas pessoas não lutam hoje, por exemplo, pela questão dos animais e tal? Se a mensagem for mal posta, isso vai mexer com muita gente e aí, meu amigo, isso vai virar um efeito que a gente não tem como segurar. Então eu diria para esses prefeitos que é saber se colocar nos momentos de bonança, mas também nos momentos de dificuldade, entendendo que a internet tirou a fronteira. E que por mais que essa crítica que não vem da fronteira dele não impacte diretamente no eleitorado, essa crítica impacta no hábito de consumo das pessoas, que podem, por exemplo, é mesmo, essa pessoa lá de São Paulo falou sobre a minha cidade aqui, é verdade, eu não tinha pensado nisso, eu gostava do prefeito, mas agora eu estou com raiva dele, porque eu falaria para ter um pouco dessa preocupação em relação a essas fronteiras. Então é muito curioso isso, porque uma pessoa comum da sociedade já está sujeita a sofrer um julgamento por um posicionamento, veja lá, uma pessoa pública, né? Ela está muito mais exposta. Muito mais. E tudo que ela fala realmente pode virar uma bola de neve. Muito mais, E você começou muito cedo, Matheus, no meio da comunicação, olhando para a sua trajetória, os seus aprendizados, o que foi mais valioso e por que você acha que isso pode inspirar outros profissionais da área? Olha, eu acho que o mais valioso é dar o protagonismo a essas pessoas simples que a gente encontra pelo Brasil e a histórias interessantes que talvez não seriam contadas em outro lugar e por outras pessoas. Então eu acho que o grande legado que o meu trabalho deixa, eu acho que a grande contribuição que eu tenho é essa documentação através do meu jeito de contar as histórias. Eu acho que é a minha missão nessa passagem aqui pela vida e felizmente eu consigo usar da comunicação, que é uma coisa que eu tanto gosto, para cumprir essa missão e acho que de maneira exitosa até aqui. E que dicas você dá para pessoas da sociedade como mesmo, não só os políticos, que queiram melhorar a sua comunicação por onde passam? Olha, eu poderia ficar aqui 3 dias falando, mas eu vou dizer uma só porque eu sei que o tempo nosso é contado. Desburocratize a fala. Entenda para quem você está falando. Geralmente as pessoas têm medo de falar em público, ou por um trauma do passado, ou por medo de julgamento, ou por falta de apoio. Tá? 80% das pessoas que eu atendo, elas estão preocupadas com o que o outro vai achar. Matheus, eu sou médico, eu preciso me posicionar, mas o dia que eu postar o primeiro vídeo, meu colega de hospital vai dizer, olha lá o blogueirinho. Quando eu chegar na minha casa, minha esposa vai falar, amor, será que você nasceu para isso? Minha mãe vai mandar uma mensagem e falar, filho, ficou muito ruim. O amigo vai dar risada e falar, aí, agora quer se aparecer na internet. Aí você faz isso 1 vez, 2, 3, 4, 5. Aí o cara desiste. Não é que ele tem medo de falar em público. Ele tem medo do julgamento que a mensagem dele exposta em público vai gerar. Então, se eu pudesse dizer para as pessoas hoje é que eu, Matheus, quando comecei, enfrentei isso. A minha força de vontade de consolidar, e isso leva tempo, porque grandes coisas não acontecem do dia para a noite, fez com que eu continuasse. Porque a mesma coisa que um médico escutou, eu como jornalista também escutei. A mesma coisa que Dona Maria, que faz pudim em casa, quer começar na internet, vai escutar, eu também escutei. Então eu acho que não se apegar a isso, enfrentar e entender que alguém vai querer lhe ouvir. Se tem 100 pessoas ao seu redor e 90 não querem lhe ouvir, foca nos 10. Porque quando você menos perceber que você está focando nos 10, se olhar para o lado, aqui já não é mais 90, aqui só é 30, porque os outros já embarcaram naquilo ali. E o tempo vai fazendo com que a gente faça esse desenvolvimento. Então encare esse medo e se preocupe menos com o julgamento das pessoas, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu deixaria exemplificado é desburocratize o processo da fala.
e lembra da avó da gente. Lembra da mãe, lembra do pai, lembra do almoço de domingo em família, lembra da conversa numa padaria com um amigo, na conversa numa mesa de bar com um amigo. E por que essas conversas são interessantes? É porque elas não são burocráticas. Esse é talvez uma coisa importante aí. Você disse que daqui a 10 anos você vai querer continuar fazendo a mesma coisa, alcançando mais pessoas. Então, seus próximos passos vão ser nessa direção? Eu acho que se Deus me desse 10 vidas e nas 10 eu voltasse com a oportunidade de escolher aquilo que faria, eu faria exatamente a mesma coisa. Hoje, assim, se eu começasse... Porque quando a gente começa, a gente não tem a bagagem que tem, né? Então, assim, se eu começasse hoje com a bagagem que eu tenho, o caminho seria mais curto. Mas eu acho que daqui 10 anos, daqui 15, daqui 20, o menino Matheus do Boa Sorte Viajante vai continuar lá. Viajando, protagonizando as pessoas, ampliando esse meu desejo de educar e de levar o conhecimento da comunicação para mais pessoas, de forma simples, de forma desburocratizada. Então, daqui 10 anos, o que eu quero fazer é contar a história do meu povo com Boa Sorte Viajante e dar minhas aulas de comunicação para ajudar com que mais pessoas possam contar suas histórias. Então, é contar a história que eu quero fazer nas mais diferentes áreas aí. Então, Matheus, depois dessas suas dicas preciosas, esses seus esclarecimentos, que transmitiu tanto otimismo para quem quer seguir aí se comunicando, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos espectadores, especialmente para os gestores públicos que estão sempre acompanhando a gente aqui no WM Podcast. Bom, como a mensagem é para o nosso público, vou olhar no olho aí de vocês e dizer que exercite o hábito de se comunicar, exercite o hábito da clareza através da comunicação, simplifique o processo e persista. A gente fica bom quando a gente faz alguma coisa muitas vezes. Se hoje ninguém corre uma maratona acordando no domingo pela manhã sem nunca ter corrido e diz assim, hoje vou correr uma maratona, sai de casa e corre. Não. Primeiro você corre o primeiro quilômetro, o segundo, o terceiro, faz 5, faz 10, faz 20, se prepara até chegar lá. Na comunicação é a mesma coisa. Você não pode imaginar que você vai acordar hoje, olhar para frente de uma câmera, gravar um vídeo e ser o William Bonner, ser a Fátima Bernardes, ser a Glória Maria, ser tantos bons nomes, o César Filho, o César Portiolli, você não vai ser. Com o tempo você pode ser até melhor do que eles. Mas o primeiro passo, não. O primeiro passo você tem que dar e o segundo passo você tem que buscar ser um pouquinho melhor do que o primeiro. E é um pouquinho, não é muito. Porque a minha primeira reportagem foi em 2013, na TV, 2012, 2013. A gente está em 2012 ou 2013. O Matheus, de 2013, primeiro, você não acha essa minha primeira reportagem em lugar nenhum. Porque eu fiz questão de tirá-la da internet. Porque é muito ruim. Se fosse dom, como alguns dizem, eu não teria tirado. Porque eu já estaria bom. Mas não estava bom. Hoje, todo programa eu faço, eu olho para trás e falo, eu melhorei em quê? Pouquinho. Melhorias que para os outros são imperceptíveis, mas que para mim são relevantes. Porque eu também acho que quando você faz uma coisa que você deixa de evoluir, essa coisa começa a ficar chata. Então, assim, eu sempre me desafio a contar a próxima história melhor do que eu contei a anterior. E eu vou viver uma vida inteira, 50 anos de profissão, e sempre vai dar para melhorar um pouco na próxima. Por quê? Porque a gente vai ficando mais maduro, a gente vai ficando mais experiente, o nosso olhar, a nossa visão vai se ampliando. Então, a dica que eu dou para as pessoas é exercite o hábito de se comunicar, pense a longo prazo, desburocratize e lembre daquele professor de infância que lhe marcou na escola. Ele com certeza lhe marcou porque ele tinha uma comunicação empática, pessoal, objetiva e que lhe abraçava, mesmo sem precisar do ato do abraço, porque a boa fala, a boa comunicação, ela tem esse poder. Que bom, Matheus, que você transmitiu essas mensagens. Eu vou guardar essas dicas para mim, utilizar no meu dia a dia e tenho certeza que todo mundo que assistiu o WM Podcast de hoje também vai. A gente te agradece sua participação e seguimos trabalhando juntos aí. Obrigado, Murilo, pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Muito bacana esse bate-papo. E é isso, vamos junto, que eu tenho certeza que a gente vai se encontrar muito aí nesses caminhos aí. Até o próximo episódio do WM Podcast.